É outubro de 1967. Um homem magro, barba desgrenhada, roupas sujas de selva, está sentado numa escola primária na Bolívia. Suas mãos estão amarradas. Ele respira com dificuldade, não apenas pela tensão, mas por causa de uma doença que o perseguiu a vida toda: a asma. Aquela sala apertada, cercado por soldados, Ernesto Che Guevara sabia que os próximos minutos seriam os últimos. Mas o que ninguém imaginava é que a morte não apagaria a sua história. Pelo contrário, o médico argentino que decidiu trocar o estetoscópio pelo fuzil iria se transformar num dos rostos mais famosos e polêmicos do século XX. Como um estudante de medicina se tornou ícone revolucionário mundial. E, mais importante, Che Guevara foi herói ou carrasco? Para entender isso, precisamos voltar para onde tudo começou. Ernesto Guevara nasceu em 1928, na Argentina, em uma família de classe média. Desde pequeno, ele enfrentou crises severas de asma. A doença limitava seus movimentos, mas nunca sua mente. Passava horas lendo filosofia, poesia e história. Enquanto outras crianças estavam jogando bola, Che mergulhava em livros sobre Karl Marx, literatura e relatos de guerras de independência na América Latina. Esse isolamento involuntário construiu nele uma mistura rara: fragilidade física, mas uma mente inquieta, sempre buscando um propósito maior. E essa busca logo o levaria para a estrada. Porque foi numa viagem improvisada de moto que Che deixaria de ser apenas um jovem curioso e começaria a se transformar em revolucionário. Em 1952, com apenas 23 anos, Che e um amigo embarcaram numa moto enferrujada chamada La Poderosa para percorrer a América Latina. O que começou como aventura se transformou numa experiência que mudaria seu destino. Eles cruzaram Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. No caminho, Che viu de perto a desigualdade brutal. Mineiros vivendo como escravos, indígenas abandonados, trabalhadores sem nenhum direito. Em seu diário, escreveu que não podia mais ser apenas espectador. Ele precisava agir. A medicina já não parecia suficiente para curar aquelas feridas sociais. A semente da revolução estava plantada. Mas a verdadeira virada aconteceria quando Che cruzou o caminho de um jovem advogado cubano chamado Fidel Castro. No México, 1955, Che conheceu Fidel Castro, que planejava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. O argentino não hesitou. Juntou-se ao grupo de exilados que treinava em segredo para uma revolução. Em 1956, eles partiram num barco chamado Granma. Dos 82 homens que desembarcaram em Cuba, apenas um punhado sobreviveu aos primeiros combates. Che estava entre eles. Na selva, sua determinação impressionou os companheiros. Apesar da asma, ele se destacou como combatente e líder. Logo se tornou comandante da guerrilha. Em 1959, após anos de luta, Havana caiu e Batista fugiu. Fidel assumiu o poder e Che Guevara emergiu como herói da revolução. Mas a vitória era só o começo. Porque, no governo, Che mostraria um lado muito mais controverso. Che não se limitou a ser guerrilheiro. Ele ocupou cargos importantes no governo cubano: ministro da Indústria, presidente do Banco Nacional e embaixador internacional da Revolução. Nos discursos, defendia a criação do Homem Novo, alguém que colocasse o coletivo acima do individual. Mas, na prática, sua passagem pelo poder também trouxe críticas pesadas. Ele organizou tribunais revolucionários que julgaram e executaram antigos aliados de Batista. Para alguns, era justiça. Para outros, foi pura perseguição política.
E não era só dentro de Cuba que sua voz ecoava. Em 1964, Che discursou na Assembleia Geral da ONU, desafiando os Estados Unidos em plena Guerra Fria. Encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es Patria o Muerte. Naquele momento, ele não era apenas um comandante. Era um símbolo mundial da resistência contra o imperialismo. Mas Che não queria ficar atrás de uma mesa. Para ele, revolução não era cargo, era ação. E isso levaria a abandonar tudo em Cuba para tentar incendiar outras partes do mundo. Che acreditava que a revolução não podia ficar restrita a Cuba. Ele via a América Latina e a África como campos abertos para a luta armada. Primeiro, tentou ajudar rebeldes no Congo, em 1965, mas a missão foi um fracasso. Falta de preparo, divisão interna e dificuldades culturais tornaram a empreitada insustentável. Mesmo assim, Che não desistiu. No ano seguinte, foi para a Bolívia, com a ideia de transformar o país no coração de uma revolução continental. Mas lá encontrou um cenário muito diferente. Pouco apoio popular, dificuldades logísticas e uma perseguição implacável do exército boliviano com a ajuda da CIA. Essa combinação explosiva levou ao seu último combate, e é o momento que transformaria o homem em mito. Em outubro de 1967, Che e seu pequeno grupo de guerrilheiros foram cercados na região de La Higuera, na Bolívia. Ele foi capturado vivo. Na escola onde ficou preso, recusou-se a implorar por sua vida. Segundo testemunhas, Che disse apenas: "Atire, covarde, você só vai matar um homem." Horas depois, foi executado. Seu corpo foi exibido publicamente numa tentativa de destruir o mito. Mas o efeito foi o oposto. A imagem de seu rosto com olhar sereno após a morte rodou o mundo. Pouco tempo depois, a famosa foto de Che, feita por Alberto Korda, se tornaria um dos ícones visuais mais reproduzidos da história. E aqui que nasce a pergunta que ecoa até hoje: quem foi de verdade Che Guevara? Para uns, Che foi um herói romântico que dedicou sua vida a lutar contra a injustiça e morreu defendendo seus ideais. Para outros, foi um fanático que sacrificou vidas em nome de uma utopia que trouxe mais sofrimento do que liberdade. E que ninguém pode negar é que ele se recusou a viver uma vida comum. Não aceitou o destino confortável de médico de classe média. Escolheu a estrada difícil da revolução. E talvez seja por isso que, mais de meio século depois, seu rosto ainda estampa bandeiras, camisetas e murais pelo mundo. Che Guevara não foi apenas um homem, virou um símbolo. E símbolos, ao contrário de pessoas, nunca morrem.